Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, meu nome é Kátia Maria, sou ministra da Palavra em formação da nossa paróquia São José, São Gabriel e pertenço à comunidade Cristo Filho de Deus Vivo. Estamos hoje aqui nesse dia 20 de janeiro de 2022 para refletirmos a palavra que Deus nos traz hoje. Nosso evangelho hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. E seguia-o uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam e a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dissessem a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, nós vimos ontem, né, na palavra de ontem, o episódio do homem com a mão seca, né, em que Jesus é confrontado e ele está à margem, num canto, e Jesus o chama e pergunta, né, é correto curar a pessoa, né? Ou cumprir o dia de sábado, né? Então ele começa ali já trazendo para o centro aqueles que se encontravam à margem, né? De lado. E com esse evento nós vamos ver na palavra de hoje que Jesus começa a ser, né? Seguido pela multidão, pelas pessoas que sofriam e que tinham problemas, né? As pessoas buscavam nele essa cura, essa ajuda, né? E vamos dizer assim, né? Que a popularidade de Jesus crescia muito, né? O que não agradava a outros, né? Então nós vamos ver aqui que ele está andando por todo lado, fazendo bem, curando as pessoas que estão doentes, né? E com isso as pessoas o passavam a seguir. Na palavra de hoje nós vimos que ele entra em uma barca e ele está ali no o Lago da Galileia, né? Naquele meio ali, e a multidão ficou toda em volta. E ali ele começa a fazer as curas, os milagres, as libertações, né? E ali vão todas as pessoas, tanto os galileus como os judeus, né? A gente vê na narrativa do Evangelho de vários lugares foram ali se encontrar com Jesus. E a gente sabe que alguns judeus não aceitavam o que Jesus dizia, o que Jesus falava e fazia, né? E muitos estavam ali, às vezes, até à espreita para tentar desmascará-lo, né? Mas também tinha toda uma multidão que estava ali porque realmente precisava de Jesus. Com esse evangelho de hoje, com essa palavra, o que a gente percebe? Que é a multidão, o povo de Deus carente, necessitado, começa a ver em Jesus a libertação, o caminho e o encontro real com Deus, uma libertação, uma salvação plena, né? Começam a ver em Jesus que existe para eles
uma promessa que está sendo cumprida, né? É lógico que vão ter pessoas que estavam ali para se aproveitar, outros que estavam ali para desacreditar, né? A gente sabe disso, mas a grande maioria, aqueles que sofriam, que eram marginalizados, que estavam sozinhos, né? A começar pela região, nós sabemos que pelas palavras que a Galileia era uma região que não era bem vista pelo, vamos dizer assim, a cúpula, né? Pelos lugares, as grandes cidades da época. E Jesus está justamente ali com aquele povo. E ele, ao entrar na barca, não era para fugir do povo, mas é justamente para ter uma forma de alcançar a todos. Porque ele começa a trazer ali para toda aquela população, para aquele povo, uma esperança, uma possibilidade de uma vida nova. E é isso que o Evangelho de hoje mais quer nos dizer. Cristo é a esperança na nossa vida. Cristo é a libertação da nossa vida, é a salvação da nossa vida. Cristo é tudo para nós. E quando a gente começa a entender que esse Cristo verdadeiramente é tudo para nós, as nossas atitudes começam a mudar. Como de muitos naquela época que não aceitavam, que não acreditavam e passaram a mudar. Como muitos que não entendiam o que ele fazia, mas que começaram a se abrir a essa possibilidade. Então a gente começa a entender que essa mensagem de hoje vem nos dizer isso, quando ele diz, curou a muitos, de modos que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam, se empurravam, se faziam de tudo para chegar até ele e tocar. Que ele era uma esperança, ele trazia, né, essa esperança. Então as pessoas buscavam com aquela necessidade de encontrar ali o alívio para as suas mazelas. E quando fala ele curou a muitos, aqui não tem distinção. E ele vem trazer para nós aqui o ensinamento como trouxe naquela época. Quando do evento do Homem da Mão Seca, não tinha distinção se era sábado, se era domingo, se era rico, se era pobre, se era judeu, não judeu, pagão. Ele não fazia essa distinção, porque ele veio dizer o quê? Que Deus era para todos. O reino de Deus era para todos aqueles que o aceitassem, o assumissem e vivessem verdadeiramente esse reino. Vivendo esse Deus verdadeiramente. Então essa é a mensagem para nós hoje. Deus é para todos nós que aceitamos de verdade a proposta do reino, a boa nova, a mudança que o reino traz, que o reino de Deus traz para nós, onde não há diferenças, e sim onde todos têm os mesmos direitos diante do coração de Deus. E, portanto, nós precisamos também fazer com que esses direitos, essa forma de viver, aconteça no nosso dia a dia hoje. O que a gente vê hoje? Um mundo tão desigual, um mundo onde tem tantas dificuldades, onde as pessoas são excluídas de forma tão assim, né, veemente. Então, ele hoje vem trazer essa mensagem para nós, que o reino de Deus é para todos, que não há diferenças, que nós precisamos buscar essa unidade que o povo de Deus precisa ter, como Jesus tem com o Pai, com o Espírito Santo, na unidade completa, que é a Trindade, a comunidade completa. Que nós, enquanto comunidade cristã, seguidoras desse Cristo que não faz diferença, possamos viver realmente de acordo com essa vontade do Pai. Hoje fazemos memória, né, a São Sebastião, um guerreiro romano que naquela época decidiu seguir a Cristo e ele ajudava aquelas pessoas que eram presas, que que sofriam com as regras, né, de Roma. Ele ali levava algum alimento, uma ajuda, sempre estava tentando ajudar aquele povo que sofria. E vimos como que ele morreu, né? Atacado porque ele não negou a sua fé e não se furtou a fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se dispôs ali,
dentro daquilo que ele vivia, a viver esse momento, a viver essa fé e a viver essa transformação que Jesus causa em nós. Que nós possamos viver realmente essa mudança do amor de Deus em nós, levando aos outros tudo aquilo que o Senhor pede que possamos levar: o amor, a esperança, a fé e a confiança. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.